Uma boa noite a todos, paz e bem, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam nos orientar, nos inspirar, nos intuir sempre, para que a gente consiga caminhar de maneira segura rumo ao Pai. E que hoje, nessa noite fria, mas aquecida pelo calor da fraternidade, possamos sair daqui um pouquinho mais iluminados, um pouquinho mais inspirados para a ação que Jesus espera de nós nesse mundo. Antes de tudo, eu não poderia deixar de parabenizar a casa pela data, não é? Por todo o trabalho que tem sido feito aqui como verdadeiros samaritanos, como na parábola, ajudando aqueles indivíduos que passam pelo mundo com dificuldades, passam pelo mundo com desafios, ajudando então esses indivíduos a se reerguerem e a encontrar aí o seu caminho. Então, parabéns a todos, a equipe dos encarnados e dos desencarnados, pelos 59 anos então de trabalho e esforço contínuos. Para mim é uma alegria enorme ver uma casa chegar nessa idade, porque indica que o grupo de corações que aqui trabalham entenderam qual que é o propósito do Evangelho, o propósito da união, e que Jesus então siga abençoando esse trabalho. Para quem conhece um pouquinho da história do movimento espírita roraimense, vai saber que foi dessa casa onde os primeiros raios de luz partiram, onde os primeiros trabalhadores que aqui chegaram aprenderam, se educaram, se inspiraram, se prepararam para então irem e fundarem outros tantos pontos de luz, né? Outras tantas casas do Cristo, dentre elas a Fraternidade Espírita Amor e Luz. Então a minha gratidão a essa casa vai muito além ao trabalho que é desenvolvido, né? Hoje nós vamos começar falando então sobre o Evangelho de Jesus, vamos refletir, e quem de nós não precisa dessas reflexões, né? Quem de nós não precisa refletir e pensar sobre o Evangelho do Cristo? E para mim é uma alegria enorme falar sobre o Cristo Consolador. Então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer 3 pontos muito importantes. Primeiro, o porquê precisamos ser consolados. Depois vamos ver o como é esse consolo, como é esse alívio das dores que Jesus nos promete. E, por fim, vai asseverar mais uma vez o quanto Cristo nos ama, o quanto Deus, o quanto a espiritualidade nos ama e trabalha muito para todos nós, em prol do nosso melhoramento. E logo no início, então, nos deparamos com os versículos do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, são palavras de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, nós refletimos que talvez elas sejam, se não as palavras mais bonitas do Mestre Jesus, uma das mais bonitas, porque são palavras ditas a cada um de nós, que somos ainda tão imperfeitos, que erramos tanto. E quando nós ouvimos essas palavras, vinde a mim que eu vos aliviarei, é como se a nossa esperança se renovasse. É como se pudéssemos ver essa luz no fim do túnel que ilumina. E então, a nossa primeira reflexão, ela vai ser: o que Jesus quis dizer? O que o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, que tanto nos ama, quis dizer com essas palavras, né? É como se ele estivesse dizendo: vinde a mim, queridos irmãos, vinde a mim, irmãozinhos, que eu vos amo. Acreditem em mim, confiem em mim, ouçam as minhas palavras, entreguem-se às minhas palavras, elas são verdadeiras, são palavras de Deus, vindas à Terra por meu intermédio. E um fato muito interessante que a gente pode analisar é que Jesus ele se refere primariamente aos aflitos. Vocês perceberam isso?
Por que Jesus fala, vinde a mim, vós que estão aflitos, vós que estão sofrendo? Porque Jesus já tinha a consciência, ele tinha a certeza que nós estamos, naquela época, como também estamos hoje, em provas e expiações. Todos nós, na verdade, somos esses convidados, somos esses aflitos. Toda a humanidade é aflita. Toda a humanidade necessita de consolo. Toda a humanidade sofre. E Jesus tinha total consciência de que são nos momentos difíceis, muitas vezes, que nós podemos melhor compreender, melhor entender os ensinamentos e as orientações que o Evangelho tem, então, para nos trazer. Porque muitas vezes, quando tudo está bem, quando tudo flui da maneira que nós queremos, nem sempre nós estamos dispostos a abrir os nossos corações para ouvir o que o Mestre tem a dizer. Então, são nos momentos difíceis. Jesus estava ali, naquele momento, escolhendo o momento perfeito. Ele estava sugerindo esse momento, que era o momento, então, mais apropriado para que nós, em condições que nos encontramos, pudéssemos estar mais receptivos. Então, é como se ele dissesse, vinde a mim, humanidade sofredora, porque eu vos aliviarei, ouçam a minha voz, entreguem-se às minhas palavras. É o que o nosso irmão tem a dizer. E aí nós podemos nos perguntar, então, como? Como é, então, que Jesus nos aliviará? Que alívio que é esse, né? Que ele fala, eu vos aliviarei. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer que o alívio prometido por Jesus, ele se baseia, então, na compreensão, na aceitação e no entendimento das leis divinas. Porque quando nós aprendemos, quando nós compreendemos e tentamos exercitar essas leis divinas, verdadeiramente renovamos dentro do nosso ser essa certeza de um amanhã mais feliz. E com certeza temos mais alívio quando nós entendemos a verdadeira natureza da vida, que nascemos para a felicidade, que nascemos para a perfeição. Quando nós entendemos que a lei do progresso é um determinismo, todos vamos ser perfeitos. Quer você queira, quer você não queira, amanhã você vai ser uma pessoa melhor. É a lei. Quando a gente começa a compreender que as situações difíceis, os problemas, as relações difíceis são, na verdade, aprendizados. Quando aprendemos que a morte, ela não separa eternamente corações que se amam. A morte não separa corações que estão unidos pela afinidade espiritual. Compreenderemos, então, que o amor ele é eterno, o amor ele não morre. Quando a gente tem essa compreensão da imortalidade da alma, a nossa visão ela se amplia, nossos horizontes eles aumentam. Compreenderemos então que aqueles relacionamentos difíceis são, na verdade, aprendizados necessários de um ontem, de um hoje, que nós precisamos resgatar e aprender. Compreenderemos então que nós estamos vivendo exatamente o que a gente precisa viver, que nada é injusto. Compreenderemos que quando aceitamos a vida como ela é, quando aceitamos a realidade, quando aceitamos o que o Mestre tem a dizer, teremos então esse alívio, teremos essa esperança renovada, teremos, principalmente quando tentarmos colocar em prática esses ensinamentos, teremos essa certeza de que o amanhã será melhor. A nossa alma ainda está sofrendo, ainda sofre porque ela quer, porque ela acredita ainda, porque ela tem essa ilusão que é só agindo conforme o mundo material é que nós poderemos ser felizes. Todas essas lutas, todo esse sofrimento, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, sempre decorre de atitudes equivocadas, de caminhos equivocados que tentamos trilhar em busca dessa felicidade. Ninguém erra querendo sofrer, meus amigos. Todos nós, se erramos, é porque estamos em busca da felicidade. Erramos tentando acertar. O problema é que muitas vezes
muitas vezes, infelizmente, buscamos essa felicidade em caminhos errados, em caminhos mais difíceis, em caminhos que não levam à felicidade que a gente espera. Mas isso não é motivo para desânimo, não. Precisamos continuar lutando, precisamos continuar perseverando, ouvindo, lendo, estudando e refletindo diariamente as palavras, então, que o nosso Mestre Jesus veio trazer, para que um dia, se Deus quiser, e se o nosso esforço for contínuo, essas palavras possam sair daqui e entrar aqui. E aí sim seremos aliviados. E aí conseguiremos então esse alívio que é prometido por Jesus. Só que quando Jesus promete esse alívio, ele tem uma condição. Ele tem uma condição. Vocês lembram a condição? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então não basta clamar pelo Mestre. É necessário que nós tomemos sobre nós o jugo de Jesus. E o que é esse jugo? O que é jugo? Qual é esse jugo que o Cristo nos fala? E como que a gente faz então para compreender o que a gente precisa fazer para receber esse alívio? Jugo é uma peça de madeira que atrela, que liga, que prende o boi à carroça. É uma peça que sujeita, então, o boi a essa autoridade de quem está conduzindo a carroça. É um vínculo, representa um vínculo de submissão, um vínculo de obediência. Então, quando Jesus fala, toma sobre vós o meu jugo, ele está falando, ser obediente, meu filho. Ser obediente, acredita em mim. Ouve as minhas palavras. Aprende de mim que sou manso. Aprende de mim que sou humilde. Jesus então está nos pedindo esse voto de confiança. Acredita nele. Acredita em Jesus. E acreditando no Cristo, a que precisaremos nos submeter? Se o jugo então é essa peça, esse vínculo, simboliza esse vínculo de submissão, então o Cristo vem dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque eu peço apenas que vocês se submetam, meus queridos irmãos, às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? Vocês lembram? A única coisa que o Cristo nos pediu quando estava aqui na Terra foi que amemos uns aos outros. Vocês lembram quando há 2000 anos atrás ele falava, atenção, todas as leis e todos os profetas se resumem a isso. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. E como pode um jugo como esse ser tão pesado? Como pode amar ser um fardo pesado? Fazer a caridade, como é que esse pode ser um fardo pesado? E ainda esse sendo um fardo leve, um jugo leve, um fardo suave, por que ainda é tão difícil? Por que essa nossa dificuldade em amar, em fazer a caridade, em viver em fraternidade? Por que ainda essa dureza no coração? Por que é tão difícil colocar isso em prática? Será que é porque ainda nos falta fé? Será que é porque ainda nos falta confiança? A gente sabe, mas será que a gente confia verdadeiramente nas leis de Deus? Será que a gente se esforça diariamente para aplicar as leis de Deus em nossas vidas, para vivê-las em plenitude? Isso não quer dizer, meus amigos, que a gente vai viver uma vida infalível. Não quer dizer que nós possamos, aliás, não quer dizer que nós não iremos cair. Não quer dizer que nós não iremos fraquejar. Não quer dizer que muitas vezes nós não vamos precisar respirar, tomar um ar,
beber da fonte de água pura para seguir na caminhada. Não quer dizer que seremos infalíveis, mas quer dizer que jamais desistiremos, que jamais iremos parar, muito menos retroceder. E esse vínculo, essa submissão, ela é fundamental para que nós possamos então exercitar a nossa fé, a nossa confiança e eventualmente estarmos mais preparados então a sermos submissos à vontade de Deus. A escritora Ivone do Amaral Pereira, no livro Luz do Consolador, especificamente no capítulo Convite ao Estudo, ela também fala sobre esse jugo leve do Cristo, e eu peço então a licença para ler nas palavras da autora. O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. Ela diz: o jugo é a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios, das leis eternas e a sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai. E é exatamente por isso, meus amigos, que o fardo é leve. Porque o que o Cristo nos pede é que nos amemos. Esse é o jugo, esse é o fardo. E se a gente parar para analisar, parar para refletir e tentar compreender a mensagem, esse jugo jamais será pesado. Muito pelo contrário, porque ele traz essa leveza espiritual. Ele traz esse alívio. O jugo do Cristo, ele é sempre benéfico. Mas, novamente, nós precisamos trabalhar diariamente para que esses ensinamentos eles saiam daqui e entrem aqui. Pois só quando o Cristo verdadeiramente entrar em nossos corações é que seremos então aliviados. É que estaremos aptos então a viver essa nova vida. E o Cristo também disse: se me amares, se observarem minhas palavras, eu mandarei o Consolador, e ele vos consolará. Ele vos ensinará, ele vos instruirá, ele irá relembrar tudo aquilo que eu falei e acrescentará aquilo que ainda não posso falar. E para todos nós que estamos aqui hoje, esse Consolador prometido, ele é o Espiritismo, ele é a doutrina espírita. E Jesus, ao dizer essas palavras, naquele momento ali onde ele então se despedia da terra, ao sair da terra materialmente, porque espiritualmente jamais saiu e jamais sairá, porque ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus sabia que ao passar dos anos, as suas verdades poderiam ser deturpadas, seus ensinamentos poderiam ser modificados. E por isso, então, na sua bondade, ele pede ao Pai e manda para todos nós o Consolador prometido. Naquela época também nós não tínhamos a condição, a intelectualidade, a evolução intelectual e moral para entender muitas coisas que Jesus quis dizer. Por que é que ele falava em parábolas? Porque ele sabia que se não fosse através de parábolas, as suas verdades poderiam ser muito mais deturpadas do que já foram. Então as parábolas foram essa garantia de que iria chegar o mais fiel possível ao que disse Cristo. E ele prometeu que seríamos perfeitos, ele prometeu que seríamos felizes, e o Cristo não mente, meus irmãos. Ele não mente, ele não nos engana, ele sempre falou a verdade. O Cristo sempre foi verdadeiro com todos nós. Nós é que ainda insistimos em nos afastar das suas mensagens, seus ensinamentos. E no mesmo capítulo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade vem representando o nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, através do Espiritismo. E ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me.
Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reúne os fachos bem esparsos no seio da humanidade. E disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. E como não se deixar tocar por palavras tão emocionantes, tão tocantes, tão fortes, tão verdadeiras? O Cristo retornando à terra e falando: Vinde a mim, eu vim dissipar as trevas, escutai-me. E por que ainda hoje, meus amigos, essa dificuldade tão grande que todos nós temos de escutá-lo, de colocarmos em prática seus ensinamentos? Mas não tem problema, porque o Cristo nunca vai nos abandonar, porque o Cristo nos abraça. E você sabe por quê? Porque ele já passou por tudo isso. Porque o Cristo já sabe, ele já passou por tudo que estamos passando. Ele já passou por tudo que iremos passar ainda. Porque assim como nós, ele teve que trilhar esse caminho da evolução. Assim como nós, ele também foi criado como nós, simples. Talvez tenha chegado um pouco mais rápido que nós, né? Que somos ainda tão duros, tão teimosos, ainda nos caminhos mais distantes da verdade. Mas a verdade é que o Cristo nunca vai nos abandonar. Ele sempre nos abraça. É como se diariamente a mensagem viva do céu à terra, que é o seu Evangelho, dissesse: eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Eu sei que é difícil, mas eu vim mostrar que é possível. Eu venci o mundo, vocês também podem. Venham até mim, meus irmãos. Venham até mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sofrendo. Eu vou vos aliviar. Venham até mim, porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Eu sei o que está passando e eu jamais vou largar suas mãos. E a doutrina espírita, então, nos torna possível, 19 séculos, 20 séculos após o Cristo nos visitar materialmente, nos torna possível relembrar, reafirmar e ressignificar, entender o que o Cristo finalmente quis dizer. A doutrina espírita ela não veio para acabar com outras religiões, não, nunca. Esse não é o propósito. Ela veio tão somente para transformar-nos, para aprimorar-nos, para renovar-nos, para elevar-nos, para que a gente possa mudar essas concepções que ainda são tão antigas, tão pequenas, tão limitadas, e para que a gente possa se abrir para essas verdades divinas, essas verdades celestes. E assim, então, é como se o Mestre Jesus estivesse nos revisitando hoje, mais uma vez, através dessa mensagem, mais uma vez, através dessa reflexão, e dentro da consciência de cada um de nós, ele estivesse falando: acredita em mim, acredita em mim, confia em mim, porque eu sei o que eu estou falando, eu já vivi tudo o que vocês viveram. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Os problemas, as preocupações, as aflições, eu sei. Você está cansado, eu sei. Mas vem até mim. Seja fiel, seja submisso às leis divinas. Confie em Deus. Amem-se.
É tudo que eu peço. Isso trará alívio. Isso trará o conforto. Renovará a confiança que vocês precisam para continuar. Não parem no caminho. Retroceder jamais. Caminha. Segue. Eu estou com vocês. Ele prometeu. Estarei convosco até o fim dos tempos. Nunca, jamais estaremos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. E aí, então, para finalizar, eu gostaria de ler para vocês uma poesia que, muito mais do que uma poesia, é também uma mensagem para que a gente possa guardar, então, os ensinamentos que humildemente podemos trazer aqui hoje dentro de nossos corações, a respeito, então, do nosso Mestre Jesus. A poesia se chama O Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, disse o Mestre aos corações sofridos. As dores têm consolação na fé no futuro, ainda quando esse nos parece obscuro. Basta confiarmos na justiça de Deus, para ao sofrimento darmos a Deus. O seu jugo para nós devemos tomar, se quisermos com a dor um dia acabar. O seu jugo é leve e a sua lei é suave, impondo apenas o amor e a caridade. O Cristo Consolador mostra a verdade, dissipa as trevas e toda a iniquidade. Pelas nossas misérias teve compaixão, por nossas fraquezas estendeu a sua mão. Socorre a todos os infelizes transviados. Esperemos, pois seremos consolados. É o grande médico das almas doentes. Dessa verdade, estejamos cientes. Traz o remédio que nos há de curar, permitindo-nos a felicidade encontrar. O Cristo Consolador é, portanto, o amigo que jamais nos deixará ao desabrigo. Sigamos firmes nessa caminhada de luz, sempre ao lado dele, o nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite.